Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o seu, o meu, nosso programa de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. O filósofo Sartre dizia que nós somos condenados à liberdade. Será mesmo? Somos realmente livres ou somos controlados? Sobre controle social, suas consequências, causas e demais discussões, eu converso hoje com o professor Eiji Tanaka, que é mestre em História da Educação e também coordena o curso de EAD, Educação à Distância, da Universidade Paranaense. Professor Eiji, muito obrigado pelo fato de estar conosco mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Trazendo a sua sabedoria, seus pontos de vista, os seus enfoques da vida, para a gente discutir um pouquinho as problemáticas da vida humana. É sempre um prazer estar aqui. Claro. Né? Professor, basicamente, na tua opinião, como historiador, claro, como mestre em História, mas também como ser humano, você acha que a gente é livre ou a gente é controlado socialmente? Eu acho que a nossa liberdade, né, estatuída, garantida pela Constituição, né, liberdade de expressão, liberdade religiosa, né, é uma liberdade diferente, vamos dizer assim, né, porque focada exclusivamente no indivíduo. Né? Agora, é claro que todos nós estamos submetidos a determinados controles por parte do Estado, né, desde quando nascemos. Essa ideia de uma liberdade plena é um pouco ilusão nossa. Exato. Né? Desde quando nascemos até quando morremos, né, nós temos a tutela do Estado. A tutela do Estado. É o registro de nascimento, né, é o atestado de óbito, vamos dizer assim, é o RG, é o CPF, para você ter o contribuinte sob controle, se você é casado ou não, né, a certidão de casamento, enfim, mecanismos de controle, né, social, vamos dizer assim, é uma necessidade por parte do próprio Estado. Né? A questão é que, talvez em alguns momentos, principalmente nas últimas décadas, essa ideia de controle tenha se intensificado. Né? Você acha que aumentou mais ainda a questão do controle social? Principalmente por causa dos recursos tecnológicos, né? As condições que, né, o Estado tem hoje para promover um controle social, né, são condições muito diferentes de um passado mais distante. Né? Há pouco mais de 100 anos, por exemplo, não existia sequer o registro de nascimento. Não é? Os governos não sabiam acerca da população brasileira, vamos dizer assim. Né? Então, esses mecanismos de controle realmente se aperfeiçoaram cada vez mais, né? Em função, lógico, do próprio desenvolvimento tecnológico. E nesse sentido também a tutela do Estado foi mais maçante, mais profunda, chegando até mesmo a controlar, parece que até os hábitos cotidianos nossos, né? Basta por questão de segurança, câmeras de segurança instaladas em propriedades privadas, lojas, mas também espaços públicos, praças, rodovias, isso, aquilo. Dá-nos a impressão, professor, pelo menos a impressão que eu tenho, que a gente está num grande Big Brother, né? Sendo filmado constantemente. Constantemente. Né? Até porque as condições de vida levaram a isso, né? A necessidade de uma segurança maior, ou pelo menos a busca por uma segurança maior. A sensação, né? A sensação de segurança, a necessidade da vigilância nas rodovias, por exemplo, ou, né, nas ruas mais movimentadas das cidades. Então, existe essa necessidade, né, por parte da própria coletividade. Né? Então, não é o Estado por si próprio, né, os governantes que vão tomando as decisões para buscar um controle pelo controle. Né? Acredito que seja assim, uma demanda da própria sociedade, né, que vê nisso, né, uma percepção, uma sensação ou realmente um estado de segurança mesmo que proteja as pessoas, né, de eventuais situações de violência, situações, né, que coloquem em risco a vida das pessoas. Né? Eu também percebo, professor, não sei qual a tua opinião sobre isso, que ao mesmo tempo que nós nos sentimos dessa maneira controlados, né, vigiados, usar a expressão do Foucault, né, mas a gente também se expõe nesses fatos, né? A gente constrói mecanismo de manifestar quem eu sou, né? O Facebook é prova disso, né? Isso é muito contraditório na época que vivemos, né? Acho que existe uma necessidade, de um lado, das pessoas se exporem cotidianamente, né? E, ao mesmo tempo, uma reserva por parte dos mecanismos de controle
propriamente estatais. Né? Então as pessoas se expõem por livre e espontânea vontade, né, nas redes sociais, expõem questões da vida privada que, acredito, né, extrapolam o próprio bom senso. Né? Então, existe uma contradição muito grande. Né? A nossa época é uma época da publicização da vida privada. Né? Então, isso aí, ao longo das últimas décadas, é uma coisa que tem se intensificado cada vez mais. Né? A gente parece que gosta de se mostrar. Exatamente. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, a gente relembrando alguns aspectos da infância nossa, né? A gente não tinha, mas muitos amigos tinham, principalmente as amigas tinham, né? O famoso diário, né? Só que o diário de antigamente era fechado, lacrado. Alguns tinham até cadeadinho, né? Para ninguém ver. Sim. Hoje ele é totalmente aberto, público, né? Facebook é o diário online que nós temos, né? Parece que existe uma vontade, assim, de se expor, né? De reconhecimento. De reconhecimento e que caminha para uma certa patologia até. Né? Tem horas que eu acho. Uma necessidade assim fora do controle. Um narciso totalmente ferido. Exato, né? Uma espécie de narcisismo. E que, em grande parte, são coisas fúteis que são colocadas. Não é? São coisas fúteis. Totalmente né? fúteis, na maioria das vezes, são coisas assim, sem nenhuma importância. Né? Vamos dizer assim, não vai mudar a ordem do mundo. Né? Mas as pessoas se sentem... Né, sentem prazer nisso, sentem alegria nisso e enfim, né, daí que elas né, essas redes sociais se expandem cada vez mais. E às vezes chega aos absurdos. Vou contar um fato aqui, se tem crianças da sala, tire por favor, né? Esses dias na rede de contato, na rede social Facebook, uma pessoa que eu tenho anexada como amigo, ela, olha o fato que chega, professor, ela foi ao banheiro, fez necessidades, tirou foto e mostrou com uma legenda: esta é minha obra de arte, depois de 45 minutos. E eu fiquei pensando, qual foi o meu gesto? Excluí a amizade. Falei, puxa, que necessidade há, que reconhecimento que está por trás diante disso? Exatamente. Porque eu acho bacana, a rede social nos cria um processo de reconhecimento, né? Puxa, mas para quê? Que patologia que está por trás disso? Exato. É estranho esse processo. Eu acredito que seja, né, muito mais patológico do que um fenômeno social ou um fenômeno... né, que abarca alguns segmentos da sociedade, né? Eu acho que a coisa caminha um pouco para a patologia mesmo. E para a gente que trabalha como educadores, professor, no caso você na educação, como professor da Unipar, como é que a gente pode talvez trabalhar com esses acadêmicos que estão inseridos neste mundo, né, de publicização da vida privada? Como é que a gente pode talvez inverter a situação e dizer, olha, isso daqui também pode ser usado para construir conhecimento? É possível, não? É difícil, né? Mas acho que não impossível. Né? Desde que a gente consiga também utilizar esses mecanismos, né, com a finalidade de, né, transmitir um conhecimento, né, ampliar o horizonte de conhecimento que o acadêmico possa vir a ter. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que... o interesse por né, pela tecnologia, ela caminha muito mais para um lado do que realmente para um lado mais utilitarista, vamos dizer assim, para um lado mais prático, né, no sentido de diversão apenas. Exato, né? Exato. Entretenimento. Acho que um pouco é por aí. Tá, já. Professor, no bloco anterior nós paramos conversando daquela questão do uso de ferramentas, né, desse fato de tornar público a nossa vida privada, e paramos com o gancho da atuação do educador diante disso. Agora vamos falar um pouquinho sobre as nossas escolas no Brasil, de modo específico, educação básica. Percebe-se que hoje é um controle muito maior do que antigamente, né? Parece que as escolas estão num controle muito maior. O fato disso, câmeras de segurança nas escolas, na sala de aula. Tem escolas que até mesmo nos banheiros nós temos câmeras de segurança. Como é que você analisa esse processo do controle social na vida escolar? Veja, né, a situação a que chegamos, né? As escolas sempre foram vistas como um ambiente, principalmente as escolas, obviamente, de educação básica, sempre foram vistas como um ambiente saudável para as crianças, para os adolescentes. Um espaço seguro, um espaço seguro, né? Um refúgio em relação aos males que aconteciam fora dos muros da escola, né? Então, e aonde a criança e o adolescente poderiam,
né, desenvolver as suas capacidades, as suas potencialidades para uma vida adulta posterior, né? E veja como que as coisas que acontecem, né, fora dos muros da escola acabam contaminando o ambiente escolar e aonde nós, ao que parece, estamos sendo obrigados a chegar, né, ao investir em uma política de segurança dentro das próprias escolas, em função de vários acontecimentos, né, sobre a própria violência no ambiente escolar entre os próprios alunos, né, pessoas de fora que vão para as escolas levar, né, essa violência, essa criminalidade. Então, é algo que, mais uma vez, né, é uma demanda que a sociedade faz junto ao Estado, no sentido de controlar o ambiente, né, de tentar evitar ou pelo menos amenizar os efeitos da violência dentro do ambiente escolar, né? Só que, ao mesmo tempo, as escolas têm algo assim, né, não só as escolas, obviamente, mas as escolas têm algo também bastante curioso, né? Independentemente dessas câmeras, né, por parte do poder público, vamos dizer assim, né, os próprios alunos, né, conseguem fazer com que as coisas que acontecem dentro das escolas sejam trazidas para fora, né, por meio de telefones celulares, né? Então, os filmes que aparecem, né, praticamente todo dia, né, com agressões entre jovens, entre adolescentes, entre crianças, professores e alunos, né? Quer dizer, tudo isso se torna público, na maior parte das vezes, sem a intervenção do poder público propriamente dito, né? São a própria comunidade que leva essas questões para fora da escola. Então, a vigilância, aí, vamos dizer assim, o controle social propriamente dito, né, o controle sobre o que está acontecendo lá dentro, né, nem sempre é uma iniciativa do próprio poder público. Ele escapa, né, Ele da atuação. escapa do próprio poder público. Até nesse sentido, me lembrei de um fato que aconteceu, acho que foi em Ponta Grossa, um tempo atrás, de uma escola, em que houve uma situação dessa, né, uma aluna filmou uma situação constrangedora de uma companheira, jogou na rede, na internet. Exatamente. E a mãe dessa menina que que sofreu o dano, entrou com um processo contra a escola, um processo contra o Estado e um processo contra a mãe da menina e ganhou, parece que, 30 mil reais de indenização por danos morais, né? Então, veja, as coisas vão escapando, não tem como ter tanto controle assim na sociedade, né? Com certeza. Que é o famoso cyberbullying, né? Que a gente pode sofrer, né? E me lembro também um fato que acompanhei numa escola em que ridicularizava um professor, né? Criaram uma página lá no Facebook ridicularizando o professor, né, na Percute, né? Eu tive que orientar os alunos, levei lá todos os códigos penais, olha, acontece isso, né? E os jovens disseram assim, puxa, professor, a gente não sabia, a gente pensava que não dava nada, né? Ao mesmo tempo que é um controle severo para a juventude, há esse aspecto de inconsequência deles, né? Dá nada não, né? E você comentou, né, como utilizar essas tecnologias, por exemplo, para reverter a situação que vivemos, né? Então, você pega nas escolas, a maior parte das coisas que acontecem, né, dentro das escolas, sobre questão de violência, sobre questão, né, de bullying, sobre questão de professor e aluno, né, sempre tem um caráter negativo. Sim. Né? Agora, quando você tem uma ideia positiva, aquela garota em Santa Catarina, que criou um blog, A né, Isadora criou um diário, Faber. exato, né, que criou um diário, para falar sobre, não mal das pessoas ou da escola, mas para mostrar as carências da escola. Né? Ela foi marginalizada, ela foi massacrada pelos alunos, pelos professores. Pela comunidade. Né? Né? Pela comunidade. Inclusive sofreu atentados, né? A casa dela foi apedrejada. Né? Exatamente. Então, veja, parece que reflete a época que nós vivemos. Né? Então, para que nós queremos essas tecnologias? Não é para tentar melhorar o convívio humano, não é para tentar melhorar o meu bairro, a minha escola. Né? Democratizar a informação. Exato. Né? É o quê? É para mostrar violência, é para sacanear alguém, né? Enfim, coisas que realmente não tem um significado mais profundo, né, na vida social. E como articular isso, professor? Porque me dá a impressão que essas ferramentas, no caso a internet, Facebook, redes sociais, elas são apenas ferramentas, né? Elas não têm em si
conotação ética de valor moral ruim ou bom, né? Elas são ferramentas, são neutras, né? Exatamente. É o uso que eu faço que pode, de certa maneira, articular e desencadear o processo, né? Exatamente. O professor, nesse sentido, ele tem um papel fundamental de orientar o processo de uso. Exato. Né? É o que, vai lá, a filosofia chama de os efeitos involuntários da ação humana. Né? Então, com certeza, as pessoas que criaram essas ferramentas, a internet, né, o Facebook, imaginavam o quê? Imaginavam integrar as pessoas, tornar as pessoas mais próximas, Agilizar a comunicação. Agilizar, né, a comunicação, torná-las mais solidárias, enfim, né? Somente coisas positivas, vamos dizer assim. Então, as pessoas que desenvolvem essas ferramentas, claro que elas não podem ser responsabilizadas quando a rede é tomada por criminosos, por pedófilos, por enfim, todo tipo de propagadores assim de coisas degradantes até, né? Então, esses efeitos involuntários, né, é algo que a vida moderna foi criando isso, né? E é uma coisa que temos que combater, seja pela escola, pela família, né, pela comunidade mais ampla, a igreja, por exemplo, enfim, né, a gente não tem coisas que só vêm para o bem, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, todas as invenções, todas as grandes descobertas tiveram efeitos involuntários, né, que não foram previstos, né, e que seria impossível prever também todos esses desdobramentos, vamos dizer assim. E por causa desses efeitos involuntários, a gente não pode também demonizar aquilo, né? Exatamente, exatamente. Uma reação de neutralidade. Exato. Né? Professor Eide, nós comentamos nos 2 blocos anteriores essa relação, parece que é uma confusão daquilo que é meu espaço e a minha relação com o todo, com o outro, com o público, né? Parece que é uma confusão de vida pública e vida privada. Mas para a gente entender essa confusão, essa mescla, o que é vida pública, o que é vida privada? Olha, a ideia de vida pública, né, que vem dos gregos, principalmente os gregos antigos, é aquela ideia do papel do indivíduo perante a sua comunidade, né, perante a sua coletividade. Né? Então, são as suas ações políticas, né, o seu trabalho, a sua participação na vida comunitária, como cidadão, né, o civismo, né, a ideia da participação nos assuntos da cidade, né, como se dizia, como os gregos diziam. Né? Agora, é claro que e a vida privada ficava restrita ao oikos, né? A casa, a né? casa propriamente dita. Né? Então, a família é uma esfera fundamentalmente da vida privada. Né? É claro que, né, principalmente, né, na vida moderna, vamos dizer assim, ao longo do tempo, né, essa situação foi se modificando, né, e muitas vezes se entrecruzando, vamos dizer assim. Trocando os papéis. Fazendo, né, com que a fronteira entre vida pública e vida privada se tornasse cada vez mais tênue, né, cada vez mais confusa até. Né? E imagina assim, o auge disso, né, acredito que seja a nossa época. Né? As últimas décadas mostram muito bem essa confusão mesmo entre o que é público, o que é privado, né? O espaço público, o espaço privado. Então, a gente não consegue, muitas vezes, reconhecer essa divisa entre o público e o privado. Acho tão confuso é o sentido, por exemplo, que nós já comentamos, né, das redes sociais, que eu extravaso a minha presença virtualmente, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, essa proposta da lei da palmada, né, que as nossas casas governantes querem fazer, né? Do Estado intervir dentro da vida familiar, né? É muito confuso isso, essa mescla. É que, nas últimas décadas, né, existe essa vontade do Estado de querer regular a vida das pessoas cada vez mais no âmbito privado. Né? Então, isso aí é uma tendência, né, que se acentuou nos últimos anos, né, não só no Brasil, mas uma vontade mesmo de regular a vida das pessoas. Só que isso daí, né, é o próprio efeito, vamos dizer assim, de toda essa vontade do Estado, né, ou da demanda da sociedade para que o Estado promova essas intervenções.
né? Então, essas intervenções do Estado nos assuntos econômicos, nos assuntos sociais, né? Essa intervenção do Estado em todas as questões, né? Na educação, por exemplo, abre um caminho extremamente perigoso, né? Ou seja, você não consegue mais ver o limite que é a intervenção do Estado. Então, o Estado, né, intervém nessa questão da palmada, o Estado quer intervir na questão da sexualidade, né, da educação sexual das crianças e dos adolescentes, o Estado quer intervir, né, por meio do ensino religioso, por exemplo, nas escolas, na vida religiosa, nas escolhas religiosas das famílias, né? Ou seja, você abre um caminho, né, que é extremamente perigoso, né, com relação ao limite mesmo que deve existir na intervenção do Estado na vida das pessoas, né, na vida privada das pessoas, né? Então isso é uma coisa muito perigosa, mas né, como eu falei, não é uma coisa só no Brasil, né, é uma coisa que a França é uma coisa muito, né, nós somos muito afrancesados nessa questão, né, então o poder público quer intervir em muitas questões, né, principalmente religiosas, por exemplo, e isso daí né, uma tampa que se abriu e que para se fechar é quase impossível. O senhor levantou essa questão e me veio uma pergunta na cabeça, professor. Puxa, se o Estado interfere tanto, né, como você falou, parece que ele vai buscando espaços que talvez não lhe pertençam. Como é que a gente é capaz ainda de falar em neoliberalismo, né? É possível ou não? Em liberalismo, puxa, o Estado tem o seu canto, a economia tem seu canto, a política tem seu canto. É possível falar nisso ainda, não? Vamos dizer assim que o neoliberalismo foi o maior engodo dos anos 90, né, foi esse termo neoliberal, né? É mesmo? Porque o liberalismo em si, ele nunca foi né, essa ideia de que, né, o Estado mínimo, o Estado não vai interferir em questões econômicas propriamente ditas. O Estado sempre teve um papel importante, né? Agora, a questão é saber justamente aonde ele deve intervir, né, e de que maneira ele deve intervir. Então, a questão da saúde, da educação, né, a preservação de direitos sociais como saúde, educação e segurança são fundamentais, né? No entanto, a maneira como essa intervenção acontece é que vai diferenciando, né, liberais, vamos dizer assim, e os intervencionistas, né? Então, e isso, né, você tem assim, uma imensa distância entre os dois lados, né? Essa intervenção ela é cada vez mais, né, impositiva, cada vez mais detalhista, né? Vejo agora, por exemplo, né, a obrigatoriedade dos graduandos, por exemplo, né, que vão colar grau, de declararem, né, uma autodeclaração racial, né, que o Ministério da Educação exige, né? Na plataforma Lattes, que organiza os currículos dos professores universitários, né, já tem um campo, né, a ser preenchido com uma autodeclaração racial, tudo isso com qual finalidade? Né? Então, o Estado pretende assim, interferir nos mínimos detalhes da vida das pessoas, né, e, ao mesmo tempo, né, como um ente público, né, vamos dizer assim, ele não dá transparência às suas próprias decisões. Né? Ou seja, você tem assim, uma vida pública alheia aos interesses públicos realmente, né? E, ao mesmo tempo, uma vontade de interferir nos assuntos privados, nos assuntos que dizem respeito à vida privada das pessoas, de uma maneira assim, impetuosa mesmo, né? Aquela coisa de querer controlar mesmo, né? Que é algo que, no Brasil principalmente, vem com um radicalismo até assim muito grande, vamos dizer O assim. fato de o Estado não ser transparente com essas questões demonstra uma síndrome de onipotência dele, não? No Brasil, sim. No Brasil, né? sim. Em poucos momentos da nossa história, o Estado teve um mínimo de transparência. Né? Em poucos momentos mesmo. Né? Principalmente nos últimos 10 anos, o Estado se tornou assim cada vez mais privatizado. Por um partido, por um grupo. Né? Ou seja, as decisões não são transparentes. Né? As decisões não são colocadas para a sociedade. Né? Isso tudo em função do próprio
do próprio alinhamento da população. Né? Ou seja, existem coisas acontecendo, né? Existe uma certa prosperidade, né, por parte da população, e isso, né, eventualmente anula a falta de transparência, ou pode-se relevar isso. Né? Pode-se relevar essa interferência do Estado, né, silenciosa, né? É uma interferência silenciosa, mas extremamente feroz mesmo com relação à vida privada das pessoas. Eu gostei da expressão do senhor, a privatização do Estado. Né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Infelizmente. Mas, professor, o nosso tempo encerrou. Te agradeço muito as tuas contribuições, tuas luzes. E vamos deixar a brecha, quem sabe, em um outro momento, para a gente discutir essa temática, né? Com certeza. A privatização do Estado. Com obrigado, certeza. professor, pela tua presença. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.